Recebendo aqui com muita honra o vereador do Partido dos Trabalhadores, Cecílio Araújo. Boa noite, Cecílio, tudo bem? Boa noite, Benê. Quero também cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando esse programa através da internet e através da TV também. Muito bem, Cecílio. Nós tivemos aí o encerramento de mais um ano no Legislativo. Qual é a avaliação que você faz do ano de 2011? Eu acredito que foi um ano bom, né, de muito trabalho, né? O país em si caminhou bem, né? Acho que o Brasil enfrentou aí todas as crises, né, que poderia enfrentar e enfrentou mais essa de 2011, que na verdade no Brasil não se falou em crise, né? Muito emprego, muito trabalho, né? Boas vendas no comércio e a gente aqui em Cambé também trabalhando bastante na Câmara, né? Foi um ano de muitas atividades, né? Praticamente todos os dias estive na Câmara, todos os dias, sempre indo atrás de uma coisa ou de outra. Muitos projetos foram votados na Câmara, muitas discussões importantes para o município. Acredito que foi um ano, assim, de muito trabalho. Nós tivemos aí a troca de governo presidencial, né, do presidente Lula para o presidente Dilma, reeleito do seu partido, e aqui nós tivemos também a troca de presidência na Câmara. Saiu o Júnior Félix do PSDB e entrou Conrado Scherer do DEM. Como é que você analisou essas transições? Eu acredito, assim, a nível de país, né, eu acho que a Dilma foi eleita aí com o apoio do presidente Lula, e isso, a gente tinha essa expectativa na eleição da Dilma, que seria dar continuidade aos trabalhos que o presidente vinha fazendo. Então, o país, eu penso que o país avançou, não regrediu em nada, ele só avançou. Aqui, falando da Câmara de Vereadores, né, nós tivemos aí a eleição, onde foi eleita a nova diretoria, né, Conrado presidente, eu fiquei como primeiro secretário, né, e o Mário Sol e a Alzira, também componentes da mesa diretora da Câmara. Eu acredito que nós conseguimos aí fazer com que a Câmara, não que ela seja contra ninguém, mas que ela tenha também a sua independência, possa trabalhar, discutir os projetos e aprovar ou não aprovar, mas com independência. Nós aprovamos, na maioria, todos os projetos que o Executivo enviou para a Câmara, que a gente discutiu e achou que era importante, a gente aprovou. Acho que 2 ou 3 projetos não passaram e alguns foram retirados de pauta pelo próprio prefeito, porque não estava de acordo com a opinião da maioria, né? Então, eu acredito que a Câmara ela tem um foco que é o cidadão cambeense. Nós temos uma Câmara que fez um trabalho com bastante economia, né? Nós trabalhamos, desde que nós fomos eleitos, nós trabalhamos com um assessor a menos que os outros vereadores, as outras legislaturas trabalharam. Para você ter uma ideia, no ano de 2011, a Câmara de Vereadores, com 10 vereadores e mais todo o corpo técnico da Câmara, nós gastamos R$5.000 de diárias, né? Sendo que apenas R$1.500, R$2.000 foram gastos com o vereador. O restante foi apenas o corpo técnico que teve que fazer curso no Tribunal de Contas. Então, isso é importante quando se discute tanto gasto de Câmara de Vereadores. A nossa Câmara ela tem trabalhado assim, dentro de uma economia que assim, é bastante saudável. O senhor se referiu também a projetos do Executivo e nós tivemos também uma enxurrada de pedidos de informações, que foram todos eles aprovados por vocês. O prefeito respondeu a esses pedidos? Respondeu. Alguns pedidos de informação, eles não vêm com a resposta que a gente esperava, né? Às vezes vem meio distorcido, né? Não se aprofunda no assunto. Alguns pedidos também não foram respondidos com relação às entidades, por exemplo. Os pedidos que foram feitos relacionados com a PMI, a resposta sempre vem que, por se tratar de uma entidade privada, não pode fornecer tais informações. Ou então, quando eu solicitei também lá, aprovado pelos demais vereadores, a relação dos servidores que ganhavam até 2 salários mínimos, ou equivalente a 2 salários mínimos, para que a gente pudesse aí ampliar o vale alimentação, a resposta veio assim: a folha de pagamento está na Câmara, é só olhar. Mas é impossível você separar as folhas, e isso é uma coisa que tem que estar no sistema, né? Então, acho que é uma informação que poderia ser dada e não foi dada, assim, por
para dificultar. Nesses casos, qual é o procedimento do vereador? A gente pode... E quando eu digo, desculpa interromper, mas quando eu digo vereador, não só do senhor, mas de todos os vereadores, da casa. O prefeito ele não pode recusar de responder os pedidos de informação da Câmara, né? Se ele não responder, né, um pedido aprovado, ele está sujeito a até a abertura de cassação de comissão para processante. O que não ocorreu, né? Os pedidos foram respondidos, né? Mesmo que a resposta fosse assim, não podemos dar tal informação ou não temos essa informação, todos os pedidos foi dada a resposta no prazo, então não caberia à Câmara assim, nenhuma atitude condenatória ao prefeito. O que ocorre, por exemplo, que eu vejo em alguns pedidos de informação, que a gente acaba tendo informação que a gente não gostaria de ficar sabendo, com relação a gastos. Por exemplo, gastos com publicidade, outras coisas, que a gente vê, às vezes, direcionamento, essas coisas assim. A questão do próprio Flora Evento, que nós pedimos, e parece que a documentação chegou, mas chegou no recesso, não deu para analisar. Vamos ter que analisar isso e ver o que podemos tomar de atitude diante dessa situação. A prefeitura, ela tem a sua base, o prefeito tem a sua base na Câmara, tem os vereadores de oposição, e tem os vereadores que, aí eu particularmente eu não consegui entender qual é a posição, se é posição contra ou a favor, né? E também acho que cada um deve fazer o seu papel que propôs, e também acho que ser oposição por ser oposição é besteira, e ser situação por ser situação também é besteira. Mas também tem colegas lá na casa, e eu sei que o senhor não vai falar de nomes, mas que falta realmente uma atitude. Correto. Por exemplo, o vereador assinar uma proposição, ser autor da proposição, e depois, na hora de votar, ele votar contra a proposição dele, porque a base aí do prefeito pediu. Isso é incoerência. Então, eu acredito que você tem que ter coerência naquilo que faz. Outra questão, por exemplo, os vereadores eles têm que ter independência, porque, por exemplo, nós tínhamos lá um projeto que tratava da questão da transparência nas entidades. Os vereadores, principalmente essa legislatura, sabem o que é lidar com a entidade. Nós tivemos aí casos apurados pela própria Câmara, até pela auditoria da própria Prefeitura, que apontou irregularidades dentro de entidades. E os vereadores, mesmo sabendo disso, a maioria optou até por votar contra um projeto que exigia mais das entidades, mais documentação com relação à contratação de pessoal, que o pessoal é pago com o dinheiro da subvenção, né? Quase 100% do pessoal, ou até 100% pago com o dinheiro da subvenção. Então, nada mais justo que a Câmara tivesse essas informações. E aí, o pessoal, por ser da base do prefeito, vota contra um pedido desse. Inclusive, lá na frente, dificulta o próprio trabalho do vereador, que precisa de informação para poder dar o seu voto, dar a sua opinião em determinados assuntos. Conversando com o vereador Cecílio Araújo. E na ida para o intervalo, nós falamos sobre... Aqui perguntaria sobre a CPI, que o senhor foi o presidente da comissão. E essa CPI, aliás, não é uma SEI, né? Depois virou CPI, porque é a comissão processante ou é comissão investigatória. Qual é a denominação correta, vereador? Aí o regimento da Câmara determina qual que é o nome, né? Em Londrina, eles chamam de SEI, Comissão Especial de Inquérito. Então, na verdade, aqui se fala CPI, que é Comissão Parlamentar de Inquérito. Como é no Congresso Nacional, como é na Câmara de Apucarana, Curitiba também fala CPI, a nomenclatura aí, o que interessa é que é uma comissão de inquérito, né, de investigação. Agora, terminada, deu polêmica, se falou muito de lá e de cá, e foi para o Ministério Público. Qual é a situação hoje desta CPI? Inclusive o senhor divulgou uma nota oficial, inclusive no nosso jornal aqui, da Jornal de Cambé, versão impressa, sobre a CPI. Qual é a real situação dessa CPI hoje? Então, a CPI, primeiro é bom que deixe claro, né, que não fui eu que criei a CPI.
A CPI, ela partiu de iniciativa de um vereador, me parece que era do presidente da Câmara, que fez o requerimento, né, e foi assinada por 9 vereadores, inclusive por mim. Em seguida, o pessoal me elegeu presidente da comissão e eu tinha que fazer o meu trabalho. A CPI ela foi feita dentro de uma visão técnica, tanto é que foi contratado pela Câmara auditores técnicos em contabilidade, em auditoria, para analisar a documentação. Então, basicamente, o que foi feito? Foi analisado a documentação que a Prefeitura enviou para nós. Até porque o Instituto Atlântico não se negou a fornecer qualquer tipo de documento. Então, o relatório da CPI, ela tem a posição política, e é o que nós vamos fazer. Nós analisamos essa documentação e qual atitude tomar. A atitude a tomar é uma atitude política. Agora, o relatório, o que consta no relatório, ele é técnico, porque inclusive foi analisado por nós, assessorado por técnicos em auditoria. Então, e aí o resultado, ela aponta as irregularidades que a lei diz que não pode acontecer. Mas o senhor acredita que houve um desvio de dinheiro? Desvio de dinheiro? Não, houve, no meu entendimento, um valor a mais do que poderia ser contratado. A licitação, e eles vão sempre bater nisso, que o que estava sendo licitado era a taxa de administração, e o contrato, o edital, ele pedia também o valor global. Tanto é que as outras empresas que participaram também apresentaram a taxa e o valor global, né? Então, ali, a licitação previa 10 milhões e meio e o contrato foi assinado por 12,5. Já explicaram isso, né? Agora, a grande discussão é que a promotoria pública, eu me sinto com o meu dever cumprido, porque eu analisei a documentação, eu olhei, eu interroguei através da CPI, a comissão, não eu, mas a comissão toda, ouviu as pessoas que a gente achou por bem ouvir, e alguns também se recusaram de falar, e a promotoria não se manifestou com relação. Mas há uma indagação de que a comissão não ouviu a representação do prefeito e nem do Instituto Atlântico. Que não é verdade, né, porque nós ouvimos o secretário de governo, ouvimos o auditor, que é responsável em analisar todos os contratos da prefeitura, ouvimos o secretário de Fazenda, quem era responsável por assinar todas as retiradas da conta de provisão, ouvimos o Conselho Municipal de Saúde, ouvimos o gerente financeiro da Secretaria de Saúde, convocamos a secretária, ela no dia apresentou um documento dizendo que não poderia estar lá presente e pediu que desse mais, que convocasse ela com 15 dias de antecedência. Eu não tinha esse prazo mais, por isso não convoquei mais ela, porque eu não tinha mais prazo. E ouvi o Instituto Atlântico, desde a gerente de recursos humanos do Instituto Atlântico. O contrato, ele tratava de contratação de pessoas. Nós convocamos a gerente de recursos humanos do Instituto Atlântico. Ela se recusou, se valeu do direito de permanecer calada. Eu também, a CPI, convocou o contador do Instituto Atlântico. Ele também se reservou o direito de permanecer calado. Quanto ao prefeito, nós pedimos toda a documentação que o prefeito poderia mandar para nós, que foi mandado. A CPI não chamou o prefeito até por achar que seria, até por preservar a imagem do prefeito, porque a imprensa estava em cima, e não havia necessidade, porque todas as pessoas que manipulou o contrato, que tinham a obrigação do contrato, foram chamadas para ouvir. Vereador, o senhor é um vereador de oposição ao atual prefeito. O senhor tem um deputado que teve votos aqui na cidade e que tem um bom relacionamento também com o prefeito. O prefeito, todos os discursos que faz, menciona até um amigo do PT federal. Como é que é hoje aqui na cidade? O senhor participa de inaugurações juntamente ao lado do prefeito. Como é que se pode analisar essa situação hoje aqui na cidade? Olha, primeiro que eu não sou oposição agora, né? Eu fui eleito na oposição e sempre me posicionei como oposição.
Aliás, desde o início do meu mandato, eu tenho apoiado e sempre fui considerado como algo espinhoso. Tanto é que eu estive no lançamento da praça do Centro da Juventude. Eu estava do lado do prefeito. O mandato estava aí em segundo ano. Eu fui cortado da foto do jornal aí oficial. Então eu já era considerado oposição praticamente antes de iniciar os meus trabalhos. Estive lá no evento do lançamento, ou melhor, da passagem lá do IBC para o prédio para a prefeitura. É importante lembrar que muito antes daquilo acontecer, eu estive no Hotel Tomás, antes de tomar posse, levando o prefeito para falar com o ministro Paulo Bernardo, num evento que era do Partido dos Trabalhadores. Então, eu não faço oposição para atrapalhar a cidade. Eu faço oposição porque o PT é oposição ao PSDB aqui em Cambé desde que eu fui eleito. Né? Eu não tenho por que esconder que eu sou da oposição. Agora, até hoje eu não fiz nada para atrapalhar. Aliás, eu fiz para ajudar. Eu pedi emenda para o deputado para cobrir a quadra lá do Cambé 3. O prefeito me chamou na sala, junto com o Tony, que é da comunidade, falou, confirmou para ele que existia o recurso, mas que estava achando que era meio pouco, que ia optar por construir lá a Praça da Juventude. Então, a comunidade lá está aguardando a Praça da Juventude. Né? Eu, recentemente, estive com o deputado, falei, deputado, veja o que pode ser feito para Cambé. O PT, a maior parte das obras que existe no município são recursos do governo federal. Então, há um detalhe também aí, vereador, que no evento que aconteceu aqui no Salão Paroquial, por exemplo, da transparência, o prefeito João Pavinato, no uso da palavra, fez até um relato de algumas obras, inclusive as que estavam paralisadas, e diz que essas obras estão paralisadas porque o governo federal não repassa o dinheiro. O senhor estava lá e o senhor não teve a oportunidade de falar. Eu estou lhe dando essa oportunidade agora do senhor falar. Realmente, é isso que acontece. A Mariana Muniz, que é a rua ali do Jardim Tupi, que é da sua região de atuação, aqui do Tarobá, escola profissionalizante, realmente não está repassando. O que acontece? Existe uma norma na Caixa Econômica que as obras, elas são pagas por medição. Até onde eu sei, a construtora que pega a obra, ela tem que bancar a obra e receber depois. Que é uma coisa que está sendo discutido. Né? O deputado André Vargas, por exemplo, ele está apresentando uma emenda no orçamento que diz o seguinte, que emendas a partir de R$600 terão que ser pagas em torno de 30% antes da execução da obra. Assim que aprovou o projeto, se paga 30% do valor para que a prefeitura, através da construtora, possa executar a obra. Então, quando a prefeitura contratou com a Caixa essas obras, a prefeitura sabia qual que era a regra. A regra é fazer, vai lá e mede e recebe. Então, a obra da Mariana Muniz, e eu peguei os dados lá no escritório do deputado, veio R$105 mil. Só que aquela obra não tem serviço lá de R$105 mil. Foi feita a galeria e não foi feito mais nada. Agora, é importante se atentar pelo prejuízo que aquela obra causou para a comunidade do Jardim Liberdade, que foi a terra que desceu para lá e o transtorno que causou. Agora, eu acho que não pode se ater a 3 obras de valor baixo que está parada e esquecer dos grandes investimentos. 192 apartamentos feito pela Caixa Econômica Federal aqui no município de Cambé, onde a prefeitura não gastou um centavo. A construtora construiu, vendeu para a Caixa e a Caixa vendeu refinanciou. Então, é importante que esses apartamentos tenham subsídio do governo federal. Aqui a própria avenida, que é onde nós estamos, a Avenida Brasil, a calçada do Cambé 4, são recursos do governo federal, né? E tantos outros que teria que trazer listado aqui para falar. O Campos Verde, se concretizar esse projeto, são 18 milhões do governo federal. Então, aí eu só disse se concretizar, porque existe alguma possibilidade de não concretizar? Eu, como bom mineiro que sou, eu gosto de ver a obra acontecendo, né? A gente, às vezes, eu não gosto, não fico feliz quando me chamam para o lançamento de obra. Eu não gosto. Eu gosto de ir na inauguração da obra.
porque a obra, ela pode acontecer várias coisas, né? Teve também de pessoas que tirou o proveito político em cima da obra da Mariana Muniz, em cima da construção do SAMU, da central do SAMU, e essas coisas não se concretizaram. Então, eu acho melhor ter cautela e esperar. Eu acredito que vai sair, até porque na área social o governo federal tem sido muito justo, e eu penso que lá é uma questão de dignidade humana, e eu acho que a obra vai sair. Nessa questão que o senhor tocou do SAMU, eu acompanhei de perto, aliás, fui um crítico na época do lançamento dessa obra, porque tinha comigo que não daria certo, mas a mudança partiu até do próprio governo federal, que achou melhor centralizar lá em Londrina. Né? Por isso vai ser feito lá. Então, que realmente o município até que ganhou por não existir mais isso aqui em Cambé, na minha opinião. Eu acho que vamos deixar de atender todo esse município e ganhamos a obra e uma ambulância. Então, pelo menos aí eu achei que foi um ganho para o município, porque se fica para Cambé toda essa responsabilidade, vamos supor que vai atender Bela Vista do Paraíso. Bela Vista do Paraíso esse mês não repassou o dinheiro para essa central. Quem que vai bancar? É o município e Cambé. Então aí eu acho que até ganhou. Mas de qualquer maneira, vereador, nosso tempo já está se esgotando, eu gostaria de voltar aqui então na política. A coisa é assim, o senhor é realmente candidato a prefeito pelo seu partido ou vai para a reeleição para o vereador? Então, o partido fez uma reunião da executiva ano passado, aí, mês de setembro, e tirou como prioridade a candidatura própria. Mas você se lembra que, inclusive para o único jornal que eu falei disso, foi para você, numa entrevista lá em frente da Câmara. Eu falei que o partido tinha tirado o meu nome e a gente estava aí para discutir com os demais e ver qual que era a possibilidade de a gente fazer uma aliança. Quem mais falou da minha candidatura a prefeito foi o jornal do prefeito atual, né? Eles soltaram 3 edições onde eles diziam que eu fiz a CPI porque eu era candidato a prefeito, né? Então, eles fizeram um excelente trabalho de divulgação do meu nome, que até resultou em algumas regiões eu ter até 7% de intenção de voto. Então, eu até agradeço o jornal pela divulgação do meu nome. Não agradeço pelas críticas infundadas que fizeram. Agora, eu posso sair candidato a prefeito? Posso, sim. O partido está apto a me lançar candidato a prefeito. Agora, eu estou fazendo uma discussão com a oposição aqui em Cambé para a gente escolher o nome do grupo de oposição para enfrentar aí a candidatura do PSDB. E eu acredito que essa discussão tem avançado, tem conversado bastante com o Conrado, que também é pré-candidato. Eu e o Conrado temos um bom entendimento, um bom relacionamento. Eu acho que não seria viável nós dois sair candidato a prefeito. Então, a gente, pelo menos pela Câmara, a gente gostaria que tivesse um nome só. Em 2011 a Câmara ainda está em recesso, volta em fevereiro. Qual é a perspectiva que o senhor espera dos trabalhos desse ano? A Câmara está em recesso, né? Estou, inclusive, trabalhando, né? Hoje estive na Câmara, estive ontem, estou encaminhando as questões que eu consigo encaminhar. Na semana que vem devo pegar aí uns 10 dias de folga, mas já estou vendo lá já que nós temos que votar a questão da ampliação do cemitério aqui, que eu sou contra, né? Eu acho que o cemitério não tem que ficar avançando dentro da cidade. Já dei meu posicionamento, sou contra e vou votar contra o projeto de ampliar o cemitério para dentro da cidade. Sou favorável que compre outro terreno. Temos que discutir o projeto lá que trata da questão do Conselho Tutelar, tem mudanças aí previstas, já preparei inclusive umas emendas que vou estar protocolando. Tem um projeto também que trata da questão do Código Tributário, que foi retirado, que tem que voltar à discussão. Então tem várias matérias. E o PCCS que está aí para vir, né? A gente sabe que andou a discussão e vai chegar na Câmara, né? Na hora de chegar na Câmara, a discussão vai ser feita também. Os vereadores têm que participar e têm que ouvir os servidores. Vereador, nós temos algumas perguntas que chegaram aqui dos nossos telespectadores, mas de assunto que nós já discutimos. Eu vou repassá-las para que o senhor depois possa, talvez, até dar a resposta para as pessoas que se identificaram aqui, diretamente para eles. Agradeço a sua presença aqui, desejo um feliz ano novo e que também esteja sempre na frente das atitudes dos nossos vereadores e também de todos aqueles que têm o poder de decidir em Cambé. Muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço e desejo a todos um início de ano aí com muito sucesso e muita paz no coração. Muito obrigado. O nosso convidado de amanhã é o vereador Irineu Defende, que ficou de confirmar ainda a presença. Mas se não for o Irineu, virá certamente outro vereador. Nós vamos ficando por aqui.